Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Existem pessoas que parecem estar dormindo acordadas. Tudo está desabando na frente dela, todos em pânico, mas ela não está nem aí para a situação. Isso aconteceu com um homem na Bíblia que parecia não querer mais viver. Isso só porque Deus mandou ele fazer algo que ele não queria fazer ou não concordava em fazer. Estou falando do profeta Jonas. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive pregar para aquele povo. Só que os ninivitas eram cruéis. Eles matavam as pessoas como se fossem canibais. Então Jonas, por achar que eles não eram merecedores de ouvir sobre Deus, resolve fugir e ainda decide que a sua vida não vale mais nada. Entra em um navio na direção contrária à cidade para a qual ele teria que ir e acha que Deus o deixaria ir embora. Deus manda uma tempestade tão violenta que o barco em que ele estava quase se partiu. Mas sabe o que Jonas estava fazendo no meio da tempestade? Estava dormindo. Jonas capítulo 1, versículo 6. O capitão do navio desceu para falar com ele. "O que há com você?" gritou. "Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer." Aqui temos algumas coisas para aprender. Primeiro, que ninguém consegue fugir de Deus e se esconder. Todos nós sabemos disso e Jonas, como profeta de Deus, também já sabia disso. Só que a fugida de Jonas não foi porque ele achava que podia se esconder, e sim porque ele queria mudar o pensamento de Deus sobre aquele povo. Como assim, pastor, mudar o pensamento de Deus? Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos, só que Deus não se importa com o tamanho do pecado das pessoas, ele não se importa com isso. Ele se importa com o tempo da ignorância deles. Se Jonas, por ordem de Deus, fosse até eles e eles não se arrependessem, aí Deus sim poderia ir contra aquele povo. Mas Jonas não pensava assim. Vejam o que ele fala. Jonas capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Ele reclamou com o Senhor por causa disso. "Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus, quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que viesse até aqui. Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer." Jonas estava aborrecido, ou tem traduções que dizem que ele estava com raiva, porque Deus o mandou pregar em um lugar em que o povo era cruel, e por ele, Jonas, achar que aquele povo não era merecedor. Agora pergunto a vocês, será que nós temos a capacidade para decidir quem vive e quem morre? Quem vai para o céu ou para o inferno? Temos a capacidade de decidir quem deve ou não ouvir o Evangelho de Deus? Ou será que nós temos a capacidade de decidir quem é merecedor? Nós não temos essa capacidade e nem podemos ter, porque o nosso julgamento sempre será falho, sempre. Porque nós olhamos as pessoas pelo o que estamos vendo. Deus olha o interior. Deus sabia que aquele povo precisava o conhecer. Eles não tinham o temor de Deus. Eles adoravam deuses estranhos e precisavam conhecer e temer ao verdadeiro Deus. Jonas, achando que seria melhor livrar Israel desse povo tão cruel, decide por conta própria fugir. Só que nós não podemos mudar o pensamento de Deus sem antes tentar fazer aquilo que ele nos mandou fazer. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Ele poderia questionar, fazer birra e até dizer para Deus, "Eu não vou." Mas vocês acham que isso iria mudar o pensamento de Deus? Não, sabe por quê? Porque Deus já sabia que aquele povo, ao ouvir a pregação, poderia se converter. Deus sabia que haviam ali, naquela cidade, 120 mil homens que não tinham o temor dentro do coração e precisavam ter. Se Jonas não fosse
Deus mandaria outra em lugar dele. Deus não depende de nós, nós é que dependemos dele. Ele até nos usa como seus instrumentos, assim como ele usou Jonas. Deus insistiu com Jonas porque sabia a intenção do coração dele. Ele estava querendo livrar o povo dos ninivitas. Mas Deus mostra para Jonas e para todos nós que ele não faz acepção de pessoas. Ele mostra que até o mais cruel ele pode mudar e salvar. O povo de Nínive era cruel e Deus mudou aquelas pessoas. Então, existe uma lição muito grande que podemos aprender através desta palavra. É que não temos que olhar para o exterior das pessoas e nem o que elas fazem de mal, porque para Deus não importa isso. Deus se importa com a vida em geral e nós precisamos também nos preocupar com isso. Mas se olharmos para as pessoas que são más, que já mataram, que já roubaram e fizeram mal para outras pessoas, nós nunca iremos conseguir enxergar com os olhos de Deus. Com os nossos olhos naturais, só veremos pessoas que podem machucar outras pessoas e não pessoas a quem Deus ama. Foi isso que Jonas viu, pessoas más, pessoas que matavam, que destruíam. Mas Deus nos olha com amor, e se não fosse o amor dele, nenhum de nós estaria salvo, nenhum de nós estaria aqui. Todos estaríamos destinados a ir para um lugar onde creio eu que ninguém queira passar a eternidade. Então, quando Deus te mandar falar com alguém que você acha que não presta, que não deve receber a palavra, porque é uma pessoa que respira o mal, que só sabe fazer maldade, pare e lembre desta palavra. Deus ama até aqueles que fazem o mal. É claro que Deus não ama o que elas fazem, não ama, mas ama a vida delas e quer que elas sejam pessoas diferentes. A partir do momento que você entender isso, Deus vai te usar muito mais para levar pessoas ao Evangelho. E você verá que a satisfação de salvar pessoas e tirá-las do fundo do poço é enorme. E nunca mais você vai querer parar de ajudar pessoas assim. Eu tenho certeza disso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para podermos guardar no nosso coração, mas para colocarmos em prática. Sabemos que existem muitas pessoas más, pessoas ruins, pessoas que fazem o mal e hoje estão nas cadeias pagando o preço. Estão presas, são pessoas que mataram, roubaram, destruíram a vida de alguém. Mas nós temos que olhar essas pessoas com amor. Nós não podemos olhar para essas pessoas com ódio, com rancor e até com desejo que elas morram. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o amor do Senhor dentro do nosso coração. Sabemos que é difícil, porque se nós olharmos com os nossos olhos naturais, só vamos conseguir enxergar pessoas que mataram alguém, que roubaram alguém, que destruíram a vida de alguém. E isso é muito ruim aos olhos humanos. Mas o Senhor sabe que essas pessoas estão sendo influenciadas pelo maligno e sabe que essas pessoas precisam te conhecer. Pai, que possamos ser pessoas assim, que entendem isso e que colocam isso no coração. Que possamos ser pessoas que queiram até visitar pessoas na cadeia para poder pregar o Evangelho. Se podemos ir até essa pessoa e falar do seu amor, que nós façamos assim como o Senhor fez com Jonas. Deu o ide para Jonas, mas Jonas não quis ir. Só que depois ele entendeu que aquilo que o Senhor mandou ele fazer era o certo. Então, Senhor, precisamos ter isso dentro do nosso coração. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.